Bom, sejam bem-vindos à apresentação do pôster de trabalho referente à disciplina Química Farmacêutica, IMS 022, da UFBA, campus Anísio Teixeira. Esse trabalho, intitulado Zafir-Lucache, Montelucache e Pran-Lucache, como agentes antiasmáticos modernos, antagonistas de receptores de leucotrienos cisteínicos, é um recorte do estudo agentes antiasmáticos modernos, antagonistas de receptores de leucotrienos cisteínicos, e será apresentado por mim, Vinícius Nunes, por Sara Dias e Raíssa Aragão, discentes do curso de farmácia da UFBA. Iremos abordar temas importantes, como moléculas promissoras no tratamento da asma e seus parâmetros nas regras de Lipinski e algumas participações em técnicas de hibridização e simplificação molecular. Pesquisas iniciadas a partir da década de 90 trouxeram fármacos e candidatos a fármacos importantes para o tratamento da asma e outras doenças respiratórias. Com isso, os medicamentos clássicos utilizados nesses tratamentos começaram a dar espaço para outras classes, como os antileucotrienos, importantes agentes broncodilatadores na asma. O estudo dos receptores e alvos moleculares foi um ponto-chave, uma vez que o bloqueio dessas interações, nesse caso, inibe a síntese de leucotrienos, fundamentais na constricção da musculatura lisa. Dessa forma, três moléculas foram elucidadas: Zafir-Lucache, Montelucache e Pran-Lucache, antagonistas dos receptores de leucotrienos. O objetivo desse trabalho foi avaliar alguns processos de hibridização e simplificação dos antileucotrienos Zafir-Lucache, Montelucache e Pran-Lucache, utilizando o artigo base Agentes antiasmáticos modernos, antagonistas de receptores de leucotrienos cisteínicos, de Lídia Monteiro Lima, Carlos Alberto Mansur e Eliezer J. Barreiro. Também foi avaliado se esses leucotrienos se encaixam nas regras de Lipinski. A metodologia do presente trabalho foi feita a partir da leitura e análise do artigo Agentes antiasmáticos modernos, antagonistas de receptores de leucotrienos cisteínicos. Após isso, foi feita a seleção das moléculas de interesse, Zafir-Lucache, Montelucache e Pran-Lucache. Em seguida, foi feita a busca dos aspectos de interesse para a química farmacêutica, hibridização molecular, simplificação molecular e regras de Lipinski. Após isso, foi feito a obtenção dos dados a partir dos softwares ACD Labs, do site da PubChem e também do software da Marvin Chem Axon. E após a obtenção dos dados por essas fontes de base de dados, foi feita a elaboração de material teórico para estudo e pôster para apresentação em vídeo. Bom, no trabalho também foram tratados algumas técnicas de hibridização. Mas afinal, o que é hibridização? Hibridização é a estratégia clássica de conjugação de estruturas de compostos bioativos distintos em uma única molécula, sendo uma alternativa eficaz de arquitetar racionalmente estruturas moleculares de novos protótipos. A nova molécula produzida, geralmente, terá uma maior afinidade pelos receptores e terá uma maior eficácia terapêutica. Isso que nós esperamos. As moléculas abordadas no trabalho e escolhidas por nós apresentam em comum algumas unidades estruturais semelhantes, como ácidos carboxílicos, que são estruturas ácidas, apresentam também sulfonamidas e a presença de unidades hidrofóbicas, rica em elétrons, anéis quinolínico e indólico. No nosso trabalho, há um novo derivado híbrido, né? O LASS-Bio 341, que ele é derivado do ácido pirazolo 3,4-B-etieno 2,3-D piridínico, né? Que é um híbrido do montelucaste, que é uma das moléculas principais do artigo. E ele é um híbrido também do cataclote, que ele é um fármaco inibidor da tromboxana sintase. Ou seja, com isso deu-se origem ao híbrido com efeito mais amplo, certo?
Esse híbrido ele possui uma atividade antagonista de receptores cis-LT1, ou seja, tem atividade antileucotrieno, e também é um fármaco inibidor da tromboxana sintase, TXS. Ele possui como principais características estruturais, que a gente vai citar aqui agora, e vocês vão acompanhar na imagem ao lado, que estão marcados com a letra. Grupamento ácido carboxílico terminal, aí marcada a letra B, átomo de nitrogênio básico, marcado com a letra A. Com isso, nós temos alguns requisitos estruturais mínimos à atividade do receptor cis-LTI, né? São os receptores do leucotrienos. Alguns desses requisitos são núcleo pirazolo piridínico planar, representado por C, como isóceros, a unidade quinolínica de 8, né? Aí tem o 8 aí, contendo o sítio básico, marcado aí em A. Apresentam a subunidade hidrofóbica periférica, representada aí em D, representada pelo anel para clorofinila, substituindo o sistema heterocíclico pirazolo 3,4-B, tieno 2,3-D, piridínico. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as técnicas de simplificação. A simplificação molecular, ela é uma estratégia de planejamento molecular de novos fármacos e em seus primórdios ela foi empregada empiricamente. Não se tinha um prévio conhecimento das diferentes contribuições farmacológicas de cada subunidade na estrutura desse protótipo. Em geral era de origem natural, mas não era exclusivamente. E a simplificação molecular, ela foi inicialmente empregada na obtenção de compostos estruturais mais simples a partir de protótipos naturais ativos estruturalmente complexos. E, atualmente, os avanços observados no estudo da relação entre a estrutura química e a atividade do composto, elas permitem que você consiga uma estratégia melhor aplicada e bem melhor desenvolvida, e elas fazem com que a sua estratégia seja empregada de forma mais racional. Dessa forma, você consegue preservar a sua atividade farmacológica e identificando previamente e ter um composto protótipo inicial, né? Seja ele natural, sintético. E todos os processos de planejamento racional de novos bioligantes, você tem que considerar as contribuições toxicológicas das subunidades estruturais que você está alterando. Principalmente no nível do retículo microsomal hepático, porque ele é responsável por oxidações dependentes do citocromo P450, e essas oxidações elas são essenciais na formação de substâncias endógenas e para o correto funcionamento de algumas funções fisiológicas vitais. Então, isso tem que ser levado em consideração. Também deve-se levar em conta a presença de grupos funcionais eletrofílicos, como os epóxitos, em subunidades estruturais extensamente complanares. Elas devem ser consideradas como um atributo de potencial hepatotoxicidade e devem ser evitadas. Agora, falando um pouco do artigo das moléculas com as quais a gente está trabalhando, na tentativa de superar a baixa seletividade dos antagonistas análogos de FPL, uma nova classe de derivados estruturalmente relacionadas ao LTD4 foi sintetizada e avaliou-se farmacologicamente. Isso marcou o início de uma nova abordagem do planejamento desses antagonistas sintéticos dos receptores cis-LT1. Constitui-se uma nova geração de fármacos providos dessa atividade antagonista, e o primeiro antagonista de receptores planejados por essa analogia com a estrutura do LCD4 é representado pelo composto protótipo SKF-101-133. E ocorreram algumas modificações moleculares subsequentes nas estruturas, que envolveu a supressão de uma unidade de glicina e do grupamento amina. Isso também resultou na síntese de um novo derivado, que apresentou uma maior potência antagonista e um tempo de meia-vida superior. Baseado nesses resultados iniciais promissores, que demonstram a importância farmacológica da subunidade estrutural ácido 2-hidróxido 3-hepatodióica, uma nova série de derivados relacionadas a essa unidade ela foi sintetizada e foi avaliada farmacologicamente. E entre elas se destacou os compostos SKF-104-353 e SKF-106-203, que
compostos esses que apresentaram uma alta afinidade pelos receptores do cis-LT. Então aqui a gente pode ver as estruturas, né, que foram modificadas e quais foram os grupos que foram retirados. Bem, falando um pouco sobre a regra de Linsky, sabe-se que inúmeros trabalhos já descrevem as características físico-químicas ideais para que uma substância ela possa vir a ser um fármaco ativo por via oral. Então, Linsky, ele descreveu uma série de regras para tal finalidade. Essa regra, conhecida como a regra dos 5, onde se tem 4 parâmetros, onde os valores ideais são múltiplos de 5. Apesar de ser 4 parâmetros, se chama regra dos 5 porque os valores considerados ideais são múltiplos de 5. Os 4 parâmetros são: massa molecular tem que ser menor a 500, o log de P tem que ser menor que 5, os doadores de ligação hidrogênio devem ter um valor menor que 5 e os aceptores de ligação hidrogênio têm que apresentar um valor menor que 10. Tendo em vista as 3 moléculas do presente trabalho, Zafir-Lucas, Montelucas e Pran-Lucas, foi obtidas as informações que se enquadram nas regras do 5 de Linsky e estas foram analisadas. Analisando a seguinte tabela, percebemos que a molécula Zafir-Lucas apresentou um peso molecular de 575,7 gramas por mol, aproximadamente, sendo reprovada, pois está num valor acima de 500. Quanto ao log de P, ela apresentou um valor de 5,5, também sendo reprovada, pois foi maior que 5. Enquanto ao número de doadores de hidrogênio, apresentou o número 2, está dentro dos parâmetros, foi menor que 5. E o número de aceptores foi de 6, menor que 10, então também está dentro dos parâmetros. Passando para a molécula Montelucas, o peso molecular apresentado foi de 586 gramas por mol, também reprovada, pois está acima de 500. Enquanto ao log de P foi 7,7, um valor bem mais acima do que a molécula de Zafir-Lucas, também reprovada. Enquanto a doadores de hidrogênio apresentou o valor 2 e aceptores de hidrogênio apresentou o valor 5. Então, essa molécula, Montelucas, foi reprovada no peso molecular e no log de P, e aprovada em doadores de hidrogênio e aceptores de hidrogênio. Já a última molécula, Pran-Lucas, ela foi aprovada em todos os parâmetros, tanto em peso molecular, log de P, aceptores e doadores de hidrogênio, apresentando os valores 481,5 peso molecular, 4,2 como log, número 2 para doadores de hidrogênio e número 7 para aceptores de hidrogênio. Diante da elucidação do processo de hibridização e simplificação das moléculas apresentadas, ratifica-se a importância do planejamento racional na busca de novos candidatos a fármacos antiasmáticos e na descoberta de novos padrões moleculares úteis. A obtenção dos dados da regra de Linsky mostrou que apenas o antileucotrieno Pran-Lucas satisfaz 100% do padrão estabelecido.